Olá, eu sou o Caleb e a Jane Austen é maravilhosa. Oi, eu sou a Juliana e Mr. Darcy é um homem possível. Oi, eu sou a Eduarda e Orgulho e Preconceito não é livro pra mulherzinha. Oi, meu nome é Luana e a gente só consegue ensinar o que não vale a pena saber. E você está escutando? O nome Do livro... Que profunda essa sua frase de Cara, início. essa frase, ela tá no finalzinho. Ela ficou escondendo. Eu amo. Eu fui olhar minhas marcações aqui do Orgulho e Preconceito. Ele é cheio dessas frasezinhas, assim, maravilhosas, né? Os diálogos, eu acho tão incríveis os diálogos que ela tem com o pai. Que personagem O maravilhoso. pai é um personagem... Meu pai é maravilhoso. Antes de falar sobre livros, vamos falar sobre Duda, nossa convidada de hoje, né? Então, nossa queridíssima Maria Eduarda. Duda, se você puder, então... Não é Maria Eduarda, é só Eduarda. Maria! Juliana. Eu sempre achei que fosse Maria Eduarda. Deve ser da novela. Olha, dos Maias, né? Eduarda, nossa querida Eduarda, que eu não sei o nome, como vocês podem ver que eu sou uma pessoa horrorosa. Duda, por favor, se apresente para as pessoas que não te conhecem ainda, onde elas podem te encontrar, enfim, quem é você, para onde você anda. Meu nome é Eduarda, eu sou mediadora do Leia Mulheres daqui de Salvador, né, desde 2016. E eu tenho tinha, porque não vem sendo atualizado com muita frequência, um canal e um blog sobre literatura que se chamam Os Dois Maquiada na Livraria. Então vocês podem me encontrar lá no YouTube, meus vídeos ainda estão lá. E também estou no Instagram, Eduarda Sampaio, mas não posto muito. Acho que tá ótimo. Mas, Duda, agora que você falou do Leia Mulheres, antes da gente começar a sua entrevista, você foi uma das protagonistas de um dos grandes momentos do Leia Mulheres, quando Chimamanda veio ao Brasil. Essa história é maravilhosa. Eu conto essa história para todo mundo em desespero. Então, por favor, Duda, se você puder contar a sua versão da história, né? Que foi ia ser o primeiro Leia Mulheres de Salvador. Por favor, conte essa história. Maravilhosa essa história. Então, a gente escolheu, nossa primeira edição do Leia Mulheres, a gente escolheu Americana, de Chimamanda. E aconteceu que as pessoas interpretaram pelo banner que Chimamanda estaria no evento. Imaginem só, Chimamanda em Salvador, Bahia, Brasil, e ninguém sabia disso. Ainda por cima, um professor da UNEB entendeu dessa forma, a UNEB, a Universidade Estadual daqui, e divulgou para os alunos dele. Vão, porque Chimamanda vai estar lá, ela é maravilhosa, os livros são maravilhosos. Aí daqui a pouco estão as meninas de São Paulo recebendo não sei quantos e-mails de gente, como assim, não sei o quê. Aí depois aconteceu a mesma coisa com Márcia Tiburi. No dia do evento de Márcia Tiburi, tinha tanta gente, tinha umas 70 pessoas, aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, quem aqui tá pra ver Márcia Tiburi? Eu queria avisar que ela não vem. Então, quem tiver aqui pra isso, pode levantar e ir embora tranquilamente. Levantaram, tipo, umas 30 pessoas. Foram embora. E, pelo visto, isso só acontece aqui em Salvador, né? Olha, com esse nível, acho que só foi aí. Não, e o melhor é que, assim, a gente começou a receber e-mail de como é que vai ser as senhas para autógrafo da Chimamanda. E a gente falou, a gente precisa avisar as meninas, porque, tipo, olha o desespero, né? E aí acho que já tinham ligado no celular da Ilmara, que é uma das outras mediadoras, né? E aí a Ilmara já tinha, tipo, falado com pessoas, tipo, não, gente, não é isso, não sei, o clube de leitura. Loucura. Depois a gente conseguiu falar com o professor da UNEB e pediu para ele retificar, para pelo menos diminuir um pouco o... Pô, eu achei que você tivesse falado com a Chimamanda mesmo. Cola aí, né? Vem pra cá. Essa história é muito boa. Mas vamos começar pelo começo, então. Vamos. Duda, quais suas primeiras lembranças de leitora? Seus pais eram leitores? Como é que era para você nesse começo, se você tem essas lembranças? Eu escutei outras edições do podcast e eu percebi que minha história de leitura é um pouquinho diferente, assim, da história da maioria das pessoas. Porque os meus pais não são leitores. Na verdade, meu pai, eu acho que ele nunca terminou de ler um livro na vida.
Meu irmão, uma vez, ele me confessou que ele só leu 3 livros na vida dele inteira. E minha mãe é que lê um pouquinho mais, mas mais porque ela acha importante o hábito da leitura do que porque ela gosta. E eu nasci no interior. Meu pai é de uma cidadezinha do interior daqui da Bahia, chamada Jacobina. E minha mãe também é de uma cidadezinha do interior daqui, chamada Itaberaba. Então, eu nasci em Itaberaba e morei em Jacobina até os meus 10 anos. Em Jacobina é uma cidade a origem dela é uma cidade de garimpo. E aí, por conta disso, as pessoas na cidade não têm muito apreço pela educação. Não tem biblioteca na cidade. É super difícil encontrar livro na cidade. Eu estudava numa escola muito pequenininha. E nessa escola tinha uma biblioteca. Não era nem uma biblioteca, era meio que uma sala de leitura. E eu ficava contando com a ajuda das professoras para me ajudar, para conseguir um livro. Minha mãe, quando viajava, às vezes tentava trazer alguma coisa e tal. E acontecia também de eu emprestar livro para as minhas professoras. Tamanha era a carência de livro na cidade. Então, esse meu início foi meio que lendo o que eu conseguia achar. Uma das minhas primeiras lembranças foi um livro que minha mãe me deu de presente, que foi O Príncipe e o Mendigo, de Mark Twain, que é um livro que até hoje eu tenho uma lembrança muito bonita desse livro. Foi um livro que eu demorei demais para ler, porque quando a gente começa a ler, a gente ainda tá assim naquele A com B, né, e tal. Mas eu fui aos pouquinhos e consegui terminar. E é um livro muito bonito, mas também muito triste. Até hoje eu tenho ele, a edição que minha mãe me deu. Aí depois minha mãe conseguiu alguns outros livros, né? Aquele O Poliana, que muita gente leu também, né? E aos poucos, quando eu fui ficando um pouco mais velha, aí eu comecei a pegar os livros daquela edição melhores, como Grandes Pensadores, Grandes Escritores, aquela que tinha capa azul, sabe? Aí eu comecei a ler os livros dela, Jorge Amado, 100 Anos de Solidão, todos dessa edição. Mas sempre essa dificuldade, essa carência. E aí também tem uma história que eu queria contar, que tem a ver com a minha formação como leitora também, que eu não sei exatamente até que ponto isso me influenciou como leitora, mas eu tenho certeza que foi um ponto marcante, que quando eu estava na minha 4ª série, né, que eu tinha, no caso, 9 anos, eu sofri bullying na escola. Eu tinha uma amiga que ela decidiu se juntar com outras meninas da turma para fingir que eu era invisível. E isso durou mais ou menos 1 ano. Então, minha 4ª série inteira foi nesse esquema. Então, o que aconteceu foi que eu me refugiei durante os intervalos das aulas, eu me refugiei dentro da sala de leitura. E aí, com isso, eu acabei me aproximando muito mais também dos livros. A bibliotecária me ajudava, conseguia livro para mim. E aí isso também fez com que os livros se tornassem para mim uma espécie de refúgio. Era um lugar em que eu me sentia protegida e segura e bem. E eu tenho certeza que isso alavancou também a minha relação de proximidade com os livros e essa coisa do livro como terapia também. Rapaz, você deixou de ser visível? Como é que, só para saber dessa história, essa menina, vocês continuaram próximas, alguma coisa assim? Porque olha que história... Até hoje eu lembro o nome dela, Paula Milena. Paula. Um abraço, hein, Paula? Paula, se você estiver ouvindo isso, Paula. Espero que você tenha se tornado uma pessoa melhor do que você era quando você era criança, hein, Paula? Um abraço. Felizmente, eu tive a sorte que a gente se mudou para Salvador. Então, assim, quando o ano acabou, foi uma situação muito, muito ruim, assim. Ela se juntou com outras pessoas para passar trote para minha casa. Às vezes passava trote de madrugada. A gente só conseguiu descobrir o que estava acontecendo porque elas começaram a ligar a cobrar. E aí aparecia na conta telefônica o número. E aí deu para identificar a origem das chamadas. Mas aí acabou que no final da minha 4ª série, eu me mudei para Salvador. E aí já na 5ª série, graças a Deus, eu consegui formar excelentes amizades no colégio. E foi, assim, incrível ter me mudado para Salvador nesse aspecto. Porque abriu novas portas, novas amizades, novas possibilidades. Eu tô um pouco impressionado, desculpa. Daí pra continuar, né? Não, é porque, assim, as crianças são horríveis, assim, é horrível. Pra mim é uma história normal, sabe? Tipo assim, tem muitos anos. Mas eu quero perguntar uma coisa. Eu tive uma passagem da cidade pequena para Salvador, coincidentemente a mesma cidade grande. E eu conheci bibliotecas
maravilhosas. E pela primeira vez eu estava numa grande cidade com muitos livros e com muitas possibilidades, assim. Isso aconteceu contigo? Como que foi ir morar numa cidade maior, assim? Morar em Salvador, pra mim, foi uma das melhores coisas que aconteceram comigo, sem sombra de dúvida. Primeiro porque eu fui para uma escola muito maior. É uma escola de origem jesuíta, que tem uma biblioteca grande, era uma biblioteca que a gente podia acessar livremente. Então, foi nesse período que eu comecei a ter contato com todos aqueles livros, a Droga da Obediência, Os Caras, O Rapto do Menino de Ouro, aquela coleção Vagalume toda. Peguei alguns livros do Luiz Fernando Veríssimo, que tinha disponíveis, que eu adorava. Peguei História em Quadrinho, tinha algumas também disponíveis. Peguei um livro de Érico Veríssimo também, que até hoje é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que eu encontro marcado. E a biblioteca estava livre. E outra coisa que aconteceu comigo também foi que os meus amigos, eu acabei fazendo muitos amigos aqui em Salvador, eles também me emprestavam muito livro. Então foi na época que surgiu Harry Potter, então eu consegui acompanhar Harry Potter. Minha família não tinha muito dinheiro, meus pais são bancários, então a gente sempre foi muito econômico com isso. Eles tentavam não comprar livro de jeito nenhum. Mas meus amigos eram muito generosos. E aí eu consegui acompanhar todos os Harry Potter, Os Seus Anéis. Aí veio aquela fase dos vampiros, com Anne Rice, com aquele André Bianco. Tinha o Diário da Princesa. Então eu consegui acompanhar todos esses. As minhas amigas eram tão gentis que às vezes elas me emprestavam o livro antes de elas lerem, porque elas sabiam que eu lia rápido. Às vezes eu pegava o livro assim no primeiro horário e aí no último horário eu já devolvia. E geralmente os professores não implicavam comigo, me deixavam ler tranquila, porque como eu não dava trabalho, aí eles me deixavam bem livre. Então foi uma fase ótima. E descobri também uma biblioteca perto da minha casa, assim, uns 15 minutos andando, eu descobri uma biblioteca, uma fundação cultural, que também tinha muito livro disponível. Eu descobri As Brumas de Avalon lá. Mas, infelizmente, só tinha os 3 primeiros volumes e aí fiquei faltando o último. Você já conseguiu o final ou você tá até hoje assim? Eu só ninguém tanto com As Brumas de Avalon. Só eu tava lendo, então ninguém se importava. Mas aí minhas amigas me deram de presente o 4º volume no meu aniversário. Eu consegui ler. Eu me lembro também que eu peguei na biblioteca... Uma coisa que eu acho engraçado de livro é que não tem classificação etária de livro, né? Pra filme tem classificação etária, pra livro não. Então você chega na biblioteca com, sei lá, 12 anos e você pega o livro que você quiser. E aí eu peguei Nelson Rodrigues, fiquei chocada. Aí depois eu tentei ler Clarice Lispector. Eu lembro que olha o livro que eu escolhi, Água Viva. Nossa! Eu cheguei em casa, comecei a ler Água Viva. Falei assim, gente, eu não vou conseguir. Sabe quando você acha um livro bom, mas você não tem maturidade? Era eu lendo Água Viva. Eu falei, não vai dar, eu vou ter que pegar quando eu estiver mais velha, porque não dou conta disso aqui. Você tinha 12 anos na época? Eu acho que a primeira vez que eu tentei ler, eu tinha uns 12 anos, mas não fui adiante. Desisti. Aí depois eu peguei A Hora da Estrela na escola, né, já pro vestibular. Já que você falou do colegial, né, que você foi, de fato, acho que A Hora da Estrela é entre muitas aspas, mais fácil dela, né, que a gente consegue ler no colegial e entender alguma coisa. Mas como é que era a sua relação, então, com essas leituras obrigatórias? Você gostava? Porque, pelo que eu entendi, você gostava de... O seu começo foi lendo clássicos, né? Esse momento que a gente começa a ler esses livros obrigatórios. Uhum. Então, eu sempre tive uma relação super gostosa com os livros obrigatórios. Mas eu sou uma pessoa meio estranha mesmo, assim. Acho que eu tinha tão pouco livro que qualquer coisa que me davam para ler, eu ficava feliz. E os livros obrigatórios, pelo menos assim, o único que eu lembro de realmente não ter gostado foi o Primo Basílio. E não é assim que eu detestei. É que eu achei o livro meio chato, meio maçante. Mas não é um livro assim ruim. Eu odiei o final. Eu lembro assim que aquele final pra mim foi a coisa mais horrorosa que eu já li na minha vida. Mas assim, A Hora da Estrela eu gostei muito. Eu tinha uma professora de literatura que era incrível. Era muito maravilhosa ela. Então ela conseguia transformar qualquer livro, por mais que você não tivesse gostado, num evento. Então ela conseguiu transformar A Hora da Estrela pra mim. Porque quando eu li, eu não entendi muita coisa, né? Assim, eu achei uma loucura quando eu li. E depois ela começa a explicar o que é A Hora da Estrela. E aí, quando você entende, o livro ganha outro significado. E foi com ela também que eu aprendi isso de que
o texto não é só o texto é tudo que vem junto com o texto. Porque às vezes a gente lê, a gente acha chato e tal, acontece muito no Leia Mulheres isso. Por exemplo, o Conto da Aia. O Conto da Aia foi um livro que eu li e eu achei ok, eu achei legal. Mas eu não achei esse livro incrível, que tava todo mundo falando e tinha série. Mas quando eu cheguei no Leia Mulheres, tinha tanta gente empolgada com o livro e falando por que aquele livro tinha sido importante. Gente jovem que tava chamando pra militância, sabe? Falando da Revolução do Irã. E eu falei assim, gente, não, esse livro não se esgota ali naquele texto, é muito mais do que isso, né? E isso vai fazendo com que a gente adicione mais sentido para a leitura. Então, eu gostei bastante das leituras obrigatórias em geral. Eu lembro que teve um livro em particular das leituras obrigatórias que eu gostei muito, que foi o Capitães de Areia. Acho que foi um livro assim, que marcou toda a minha turma na época, assim, porque ele é um livro que ele é muito jovem. Assim, quando você tem, sei lá, 14 anos, você imagina que Jorge Amado é aquele escritor que é inacessível para você. E aí, quando você lê Capitães da Areia é um livro sobre gente jovem, que você, quando é jovem, lê, e você se identifica, e você acha a história linda. E eu lembro da minha turma inteira, assim, não tinha uma pessoa que não tivesse gostado do livro. Então, isso também era legal. E também se passa em Salvador, a história. Então, tem toda essa familiaridade também, assim. De leituras obrigatórias, eu acho que eu só não gostava muito dos paradidáticos. Eu não sei se vocês tiveram essas experiências de paradidático, porque os paradidáticos eu achava que era muito assim, liçãozinha de moral, e me irritava um pouco a simplicidade da história. Mas fora isso, eu amava todas as leituras. Só ia fazer uma pergunta, uma curiosidade aleatória. Você estudou no Vieira? Colégio Antônio Vieira, lá mesmo. Naquela instituição. Que se vocês leram Vigiar e Punir, o Vieira é uma instituição disciplinar. Quando eu li Vigiar e Punir, eu falei assim, gente, não preciso de mais nada, estudei lá. Porque ele descreve que a instituição disciplinar gira ao redor da vigilância e tem sistemas de controle e existem evidências muito óbvias de como você é cerceado no seu direito de ir e vir. E no Vieira era assim, no Vieira você estava no pátio, você entrava para a sala de aula. Quando você entrava para a sala de aula, fechava um portão de ferro e trancava. Tipo assim, você literalmente não tinha como sair de lá. Você era trancafiado dentro da escola. Aí na hora de abrir o portão, Aí você podia sair. Mas a minha escola aqui a minha escola que eu fiz o primário era assim também. E era tipo, o pátio é tipo um quadrado que a escola era bem isso, parecia presídio, né? Que é esse o panóptico, né? Que o Vigiar fala, assim. Que aí aí fechava mesmo o portão. Nossa, que bizarro. Nunca tinha. Minha escola. Aí passam na porta os fiscais de sala com molho de chave que não tem mais tamanho pendurado, assim. Você tem que ter um cartãozinho para poder sair. Tá indo para onde? Cadê o cartão? É uma loucura. Eu entendi muito o Foucault quando ele estava falando da questão do regime disciplinar. Nossa, a minha escola era bem... Não, então, já que a Duda falou do panóptico, do Vigiar e Punir, eu acho que tem um pouco a ver com a faculdade que ela escolhe fazer, né, Duda? Você foi pro direito. Eu fiz direito. Por que, Duda? Por que eu fiz direito? Não, assim, pode ser porque eu quis, obviamente a resposta não tem... Infelizmente, para mim, a resposta para essa pergunta é um pouco vergonhosa. E eu me arrependo até hoje de ter tomado a decisão do jeito que eu tomei. Porque foi assim, eu queria fazer engenharia química. Eu sempre fui melhor em exatas do que em humanas, olha só. Sempre. Eu sempre tirava 10 em química, 10 em matemática, e em história, geografia eu tirava 8. Era assim, sabe? E aí eu falava, vou fazer exatas, vou fazer engenharia química, porque eu sou apaixonada por química. Por isso também que eu gosto de Asimov, porque Asimov sempre coloca um pouco de química nos livros, aí eu fico toda me achando, assim. E aí fui, né, assim, eu lembro que no meu último ano do colégio, até mais ou menos agosto, eu ia fazer engenharia química. Só que aí aconteceu aquela semana de profissões, não sei se tinha isso na escola de vocês.
Aí cada semana ia uma pessoa de uma profissão diferente para falar. E aí, quando foi falar a pessoa de direito, eu fiquei simplesmente encantada. Eu fiquei, assim, maravilhada. Eu nunca tinha escutado uma pessoa falando com tanta eloquência, com tanta racionalidade, com tanta lógica, com tanta... E aí eu falei assim, gente, eu quero isso. Eu quero fazer isso também, eu quero ser isso. Eu quero ser essa pessoa persuasiva. Olha só, que idiota, que retardada. Aí fui para a faculdade de Direito para me tornar aquela pessoa. Mas até que, no fim das contas, foi uma decisão boa, porque eu acho que se eu tivesse feito engenharia química, eu teria me arrependido depois, porque eu tenho mais, apesar de eu ser melhor em exatas, eu tenho mais propensão para humanas. Aí foi assim que eu fui parar em Direito. Aí eu entrei na faculdade e fiquei muito em crise, assim. Eu passo até meu 4º semestre da faculdade, porque a faculdade de Direito é muito louca, assim. Quando você entra na faculdade, você vai direto estudar lei. E você não sabe nada. Você não sabe para que aquilo serve, você não sabe nada de processo, você não sabe como um processo funciona, e você é jogado direto para estudar lei. E ainda por cima, eu comecei a me achar burra, porque eu sempre fui de estudar, mas eu nunca fui de estudar assim muito. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu terminei o semestre com score 8.4, eu me lembro até hoje. Aí eu falei, tá tranquilo, 8.4, tranquilo. Quando saiu a lista de classificação, eu tinha ficado, dos 150, eu tinha ficado assim, em 100. E aí eu falei, meu Deus do céu, tipo, eu vou ter que estudar muito. E aí eu tive que começar a estudar muito. E era essa dificuldade de entender o que eu estava estudando. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo besta, assim, sei lá, direitos reais, que é um direito que você estuda a propriedade. Você estuda aquilo, aí quando você vai tentar aplicar aquilo para o caso concreto, não funciona, nada funciona, porque a pessoa mora numa laje, em cima da casa da mãe dela, não tem escritura, não tem nada. E aí você fica, gente, mas pra que eu tô estudando isso se isso não serve pra absolutamente nada, se isso não se aplica à realidade? E as pessoas vivem assim, as pessoas vivem de puxadinho, de laje, de não sei o que e tal. Mas aí eu fui fazer intercâmbio. Eu fui pra Espanha fazer intercâmbio, fiquei estudando na Universidade de Alcalá. E aí, quando eu fui pra lá, eu peguei várias matérias loucas, assim. Peguei matéria de argumentação, peguei matéria de filosofia da linguagem, peguei outras matérias que estavam na órbita do direito, mas que não eram direito em si. E aí eu me encontrei. Aí eu falei assim, não, tipo, por aqui eu vou, aqui eu consigo, sabe? Eu consigo fazer uma discussão crítica sobre o direito. Eu não preciso ficar focada no que é, tipo, lei. Tanto que quando eu fui fazer o meu mestrado, eu também fui para a sociologia do direito, que é um aspecto mais crítico também. Qual que foi o tema do mestrado? Eu estudei as famílias dos presos provisórios e como o sistema jurídico absorve as demandas dessas famílias, de pessoas encarceradas. E é uma carga de leitura muito grande, né, Duda? Mesmo você já tendo o hábito de ler, é uma carga são leituras muito difíceis, né? De você começar a estudar juristas e tudo mais. Foi um choque, então, para você também isso, né? A carga de leitura é muito pesada e o que eu acho mais difícil é a linguagem que você tem que se familiarizar. Porque, assim, quando eu entrei na faculdade, eu juro pra vocês, o professor falava, eu não entendia o que ele estava falando, parecia que ele estava falando outra língua. E até você pegar aquele vocabulário todo para conseguir entender o que você está lendo. E ainda por cima tinha essa questão do score. Porque, por exemplo, com o meu score de 8.4 que eu fiquei no final do primeiro semestre, eu só peguei as piores matérias no semestre seguinte. Então existia essa competição interna dentro da faculdade também para você ter sempre as melhores notas e conseguir as melhores matérias, os melhores professores. Então não sobrava muito tempo para leitura fora. Foi um período que eu li menos. Mas eu me lembro que eu li para a faculdade e acabei gostando assim muito. Eu li O Crime e Castigo, de Dostoiévski, que eu amei. E li O Processo, de Kafka, que eu também gostei muito. E acabei lendo A Metamorfose também, e amei. E aí, quando eu fui fazer intercâmbio, é que começa a minha história com Jane Austen. Que aí eu não sei se já é para entrar nisso ou não. Não, vamos guardar que Jane Austen foi bem importante, então, a partir daí, mas a gente... Então, vai falar um pouquinho... Quando que surge a ideia, então? Você já gostava muito de ler? Em que momento você resolve fazer o canal, o blog, no
caso também. Você via algum nessa época, alguma coisa assim que te influenciou? Uhum. Logo que eu me formei, eu comecei a estudar para concurso e estava fazendo um trabalho que era temporário, que era um trabalho bem, bem chatinho, assim, bem burocrático. E aí eu precisava me reconectar com a leitura, porque, de novo, né, a leitura para mim é como esse lugar de terapia. E aí eu falei assim, gente, eu preciso ler, eu preciso conversar com gente que lê, eu preciso escrever sobre isso, porque é aqui que tá minha fonte de vida, sabe? Porque fora isso era trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, era muito pesado. E aí eu tava já acompanhando alguns blogs de literatura, eu lembro do Jaline, o Little Doll House, que eu acompanhava, o de Tatiana Feltrin também, que eu dava uma olhada, e aí eu comecei com um blog, Maquiada na Livraria. Aí eu fazia os textos e tal, só que aí depois, rapidinho eu vi que tava todo mundo migrando para o YouTube. Eu peguei esse momento em que, para você, por exemplo, ter parceria com a editora, você tinha que ter os dois. Você tinha que ter o canal e você tinha que ter o blog. E eu percebi que eu tinha muito mais gente no YouTube, e eu gosto do YouTube. Assim, até hoje é a minha rede social favorita. Porque a pessoa pode falar o que ela quer. E você pode procurar o que você quer. Você acha tudo naquela busca, sabe? Eu acho muito maravilhoso, assim, que você como fazer arroz e tá lá, sabe? E eu amo os comentários também. Eu adoro acompanhar mesmo o YouTube como comunidade. E aí eu comecei também a acompanhar os canais de literatura também. Eu me lembro que os primeiros que eu vi foram os de Denise Mercedes, que era Meus Olhos Verdes na época, né? O de Tatiana Feltrin. Tinha aquela moça que é professora de história, que é super fã de Machado de Assis, eu me esqueci o nome dela. E tinha aquela que é amiga delas todas, que eu também já não lembro o nome, porque tem muito tempo isso. Eu falei, gente, acho que eu vou fazer um canal também, porque tá todo mundo aqui, eu gosto do pessoal daqui, e é um jeito também de complementar com o blog, porque aí eu não preciso... Eu iludida, achando que ia dar menos trabalho do que escrever, coitada. Porque dá muito mais trabalho, porque você tem que se arrumar um pouco, gravar, depois editar, depois fazer o upload, dá muito, muito mais trabalho. Mas eu me iludi achando que eu poderia ter um pouco menos de trabalho. E aí foi isso, e aí eu comecei a conhecer cada vez mais gente e eu descobri que existiam pessoas incríveis pelo Brasil inteiro com quem eu podia falar sobre livros. E não só falar sobre livros, mas falar sobre a vida em geral. Porque eu sempre tive essa sensação que pessoas que gostam de ler são pessoas com quem eu consigo ter conversas muito mais profundas, conversas, às vezes, que eu não consigo ter com os meus amigos daqui de Salvador. Então, é muito gostosa essa troca, assim, e foi principalmente por isso que eu me mantive na comunidade. E não deletei meu canal tá lá, esse ano eu gravei um vídeo. Toda vez que eu ensaio voltar, eu vejo que eu não tenho câmera, não tenho microfone, não tenho nada, e acabo desistindo, mas tá lá, sabe? Ainda tem um lugar no meu coração, talvez um dia eu volte. Mas então você sente saudade de gravar vídeo, apesar desse trabalho hercúleo, né? Porque realmente é um trabalho do cão para fazer e editar e depois responder comentário e tudo mais. Eu sinto falta assim da comunidade, da troca, e sinto falta assim da elaboração mental que eu precisava fazer para gravar um vídeo ou para escrever. Porque hoje eu termino de ler um livro, às vezes eu até penso um pouco assim, mas aí daqui a pouco eu vou fazer outra coisa, aí esqueço e deixo pra lá. E quando você vai gravar vídeo, quando você vai escrever, você tem que pensar melhor. E parece que o livro também ganha mais sentido, importância e relevância nesse movimento que você faz de entender o livro para explicar para o outro. É meio como uma coisa do ensinar, né? É como se você estivesse tentando explicar o livro para outra pessoa e aí o livro fica também mais claro para você. E assim, por exemplo, hoje tem livro que eu li há muito tempo, que eu lembro que eu amei e não lembro mais nada do livro, porque eu tenho uma memória meio ruim assim, eu não consigo lembrar detalhes do livro depois que eu leio, eu lembro do sentimento geral. E aí eu pego e revejo um vídeo meu e fico assim, gente, mas eu sabia isso tudo! Velho, não acredito que eu sabia isso tudo, porque assim, vazou.
Então eu gosto também dessa coisa do rever, sabe? Do voltar para aquele momento em que aquilo estava tão fresco. Não, eu queria só fazer mais uma pergunta. Nesse processo do fazer e do pensar do livro, você lembra de alguns livros que foram importantes? Eu sei que a gente vai falar de um que é muito importante para você, mas pensando nisso do canal e de conversas e tudo mais, você lembra de alguns livros? Assim, de livros que você lembra que foram marcantes por conta dessa relação dentro do YouTube? Deixa eu ver. Alguma coisa que seja importante. O que eu posso dizer, assim, é que o ato de ter blog e o ato de ter canal transformaram muito a minha relação com a literatura. Porque antes eu lia o que eu estava com vontade e o que estava, assim, diante dos meus olhos. Então eu lia o que meus amigos estavam lendo, eu lia o que me chamava a atenção na livraria, às vezes eu lia um escritor que eu gostava mais ou menos. Depois que eu comecei a ter blog, depois que eu comecei a ter canal, isso mudou muito. Porque a gente começa a acompanhar o movimento mesmo, assim, o lançamento dos livros, o que as pessoas estão falando, as comunidades. Então eu comecei a me abrir para uma série de gêneros que eu nunca imaginei que eu fosse ler, que eu fosse gostar. E acabei descobrindo, assim, escritores maravilhosos. Assim. Então, por exemplo, Toni Morrison seria uma escritora que eu provavelmente não pegaria para ler sozinha e leria. Mas eu li porque tava, sabe? Tava naquela coisa daquele... Escritores do Nobel. Tem muito isso quando a gente tá fazendo o canal, né, e tal, de fazer desafio. E aí o desafio acaba, às vezes, te levando para esses novos lugares, esses novos caminhos, assim. E eu acho que é principalmente essa a diferença que eu sinto, assim, que a minha estante hoje é muito mais variada por causa disso. Descobri ficção científica. Eu não lia muita ficção científica, apesar de hoje ser um dos meus gêneros favoritos. Eu acho que eu comecei a ler principalmente por causa do canal de Luara, que ela falava dos livros de ficção científica com tanta paixão que eu ficava assim, gente, eu tenho que ler isso também. E aí acabou se tornando um dos meus gêneros favoritos também, assim. Não, Duda, eu ia perguntar, como você falando do canal, né, que tem essa empolgação, que você vê mais gente, você acaba consumindo muito mais, como que tá a sua relação hoje com os livros e nesses últimos tempos, pensando agora que você não tá mais no canal, enfim, como é que tá para você isso dos livros? Eu fiz um comentário no podcast de vocês sobre essa questão do comprar ou não comprar livro. Assisti hoje, fiz até um comentário lá. E assim, inclusive o último vídeo que eu gravei pro meu canal esse ano foi sobre literatura e consumo. Porque o que acontece? Eu passei por um, vamos dizer assim, uma gigantesca ressaca literária, assim. Eu terminei um namoro muito longo de 7 anos, e aí um dos efeitos colaterais do término foi que eu não queria mais ler. Eu fiquei, assim, totalmente de ressaca, de saco cheio, eu queria fazer outras coisas, pegava livro, não conseguia me concentrar. Foi uma coisa, assim, muito, muito estranha, que nunca tinha acontecido comigo e que não passou rápido. Assim, demorou mais de 1 ano, talvez mais, para eu voltar a ler. O que eu consegui manter de leitura foi o Leia Mulheres, que eu sou mediadora e tal, então eu mantinha isso, mas eu não estava mais lendo daquela forma que eu lia antes. E aí, nesse período, eu também comecei a pensar sobre meus hábitos de consumo de livro. Eu comecei a ver, assim, que na minha estante tem muito livro que tá no plástico ainda, sabe? Livro que eu comprei, que eu nunca peguei, que eu nunca abri. Eu comprei muito livro naquela época que a COSAC estava indo à falência, e aí aquele desespero de a COSAC está indo à falência, não terei outra oportunidade, e aí tome-lhe livro. E eu acabei gastando também muito com o livro, assim, gastando talvez um valor que eu não devesse ter gastado. Porque às vezes eu terminava no final do mês, assim, tipo, apertada, e eu tinha comprado um monte de livro, sabe? E eu comecei a repensar isso, comecei a ver, assim, se eu estava consumindo porque eu queria, ou se eu estava consumindo influenciada por outras pessoas, por todo o movimento de canal, de tudo. Também tem a questão das parcerias, né, com as editoras. Com as parcerias com as editoras, você começa a receber muito livro em casa. E aí esses livros começam a acumular também. Então eu vi, assim, que
que o livro, que sempre tinha sido para mim um objeto de desejo, um objeto de prazer, e um objeto difícil de conseguir, porque boa parte da minha história eu não tinha acesso a livro. Então, assim, o primeiro salário que eu ganhei como estagiária foi todo de livro, porque era aquela coisa de, finalmente eu vou poder comprar meus livros. E passei um tempo nisso e tal. Mas hoje eu tô vendo, assim, que eu tenho que me relacionar com o livro também com essa preocupação de eu tô consumindo demais. Por que eu tô comprando isso? Sabe? Eu preciso, tipo, isso vai me apertar no final do mês. E se for uma decisão tranquila, como eu já comprei vários livros e digo assim, pô, legal, vou comprar e compro feliz, compro tranquila, sabe? É mais um livro pra minha estante, sem esse sentimento de culpa, de que eu gastei demais, de que talvez eu devesse repensar isso. E aí eu agora tô nessa reflexão, sabe? Eu acho que cada um tem seu momento. Eu também tive minha fase de comprar um monte de livro e tal. Mas eu agora tô mais nessa fase de tentar ter um consumo mais sustentável, vamos dizer assim, de livro, pra mim, pra minha realidade, pra o que eu quero pra mim. Eu lembrei de uma pergunta antes da gente entrar na Jane Austen, que eu tô vendo um livrinho lilás ali atrás, que eu imagino que seja, mas se não for, eu vou fingir que é a coletânea do Leia Mulheres, que tem um conto seu, né? A Mulher de 30 anos, não é isso o nome? Uhum. Enfim, como é isso? Você escreve desde sempre? Como isso apareceu? Você continua escrevendo? Isso é para você uma coisa que você pretende publicar alguma outra coisa mais para frente? Ou foi do tipo, a gente fez a chamada, né? Só para explicar, a gente fez a chamada entre as mediadoras, recebeu um monte de contos, muita coisa, e aí a gente teve que fazer uma seleção, né? Então essa coletânea é uma seleção basicamente de mediadoras, né, do Leia Mulheres. Como é que é isso? Como é que é escrita para você? Como é que funciona? Então, escrever pra mim, eu sempre tô escrevendo, porque sabe aquela pessoa que tem diário desde sempre? Eu tenho um diário desde sempre. Então, assim, os meus diários começam quando eu tenho 8 anos. Então, eu tenho aqui até hoje guardado o diário de quando eu tinha 8 anos. Claro que quando eu tinha 8 anos, é até engraçado você ler, porque, assim, é uma mente muito infantil. Então, você vê aquela linguagem toda. Hoje eu brinquei. Hoje eu joguei vôlei. É até engraçado, mas eu fui crescendo com essa coisa do diário. Um livro que marcou muito a minha adolescência, foi um livro que minha mãe me deu de presente, foi o Diário de Zlata. Eu não sei se vocês conhecem, que é sobre uma menina que escreveu um diário e acabou que estourou aquela guerra na ex-Yugoslávia. E ela estava em Sarajevo. E foi uma história que me marcou muito, assim, porque não é uma história sobre a guerra em si. Você nem entende direito o porquê que a guerra aconteceu. O que você tem familiaridade é com a história daquela menina e o que ela relata no diário. E a identificação que você tem com o fato de que ela é só uma menina que, por acaso, estava naquela cidade quando aquilo tudo aconteceu. Então, eu sempre tive isso do diário. Eu gosto muito. Eu também li o Diário de Bridget Jones, que eu gostava muito também. No início era aquela coisa de colar o filme que você assistiu, colar o quadrinho da Turma da Mônica que você gostou mais. Mas depois foi ficando realmente virou uma espécie de confessionário, vamos dizer assim. E aí, desde a época da faculdade que eu escrevo alguns contos. Então eu tenho alguns contos escritos. E aí quando veio a chamada, né, para eu ler Mulheres, eu escolhi um conto. E aí, acho que eu mandei 2 até, eu enviei 2 contos e aí um foi selecionado. Mas eu tenho mais facilidade para escrever o confessional, né, o diário, do que o conto, a ficção. Eu tenho um pouco de dificuldade para fazer esse salto para narrativa. Eu sei que tem muita gente que fala assim, fulano é um contador de histórias. Eu acho que eu não sou uma contadora de histórias. Eu acho que eu falo de mim. Então, assim, o conto é sobre mim, é sobre a minha experiência, a minha emoção, a minha vida. Então, para mim é uma forma também de me conectar comigo mesma. Às vezes eu tô muito em conflito, muito angustiada, e depois que eu escrevo, parece que aquilo ali é colocado no papel e eu me torno mais leve depois disso. Então, eu sempre tive essa relação com a escrita. Agora eu tô tentando escrever um livro, mas tô indo. Não sei se vai dar certo, não. E aí, vamos ver como isso caminha.
Agora, vamos para a Jane Austen, então? Duda, então, eu não sei Ju e Lu, o que vocês acham da Duda começar contando dessa história da relação dela com a Jane Austen, depois a gente entra para discutir o livro. Então, como é que foi essa coisa de encontrar a Jane Austen? Eu estava fazendo intercâmbio, fiz intercâmbio na Espanha, em uma cidadezinha que chama Alcalá de Henares, que fica mais ou menos 30 quilômetros de Madrid. E lá, quase todo domingo, acontecem feiras nas praças da cidade. Isso era uma coisa que eu adorava, assim, porque logo que eu cheguei lá, eu não tinha ainda muitos amigos, não conhecia quase ninguém, mas só o fato de você caminhar pela cidade, você vê que já tem um monte de coisa acontecendo e você consegue fazer parte da vida cultural da cidade, que era uma coisa que eu achava assim, maravilhosa. Então, às vezes tinha feira de comida, às vezes tinha feira de apresentação circense, gente engolindo espada, cuspindo fogo, não sei o quê. E tinha também muita barraca com livro. E os livros eram muito baratos. Era assim, 1 euro, 2 euros, no máximo. E tinha um monte de clássico. E aí, dentre esses clássicos, tinha Razão e Sensibilidade, Sentido e Sensibilidade e Orgulho e Prejuízo. E tinha também o Jane Eyre também. Aí eu acabei comprando Jane Eyre, o Razão e Sensibilidade e o Orgulho e Preconceito. Comprei os 3, porque estava muito barato. E em espanhol. Essa que é a coisa engraçada, porque eu estava tentando assim, fazer uma imersão mesmo no espanhol, né? Então eu tentava falar em espanhol, escutar em espanhol, ler espanhol. Aí eu falei, pronto, vou aproveitar para já treinar meu espanhol. Então a minha primeira experiência de ler Jane Austen foi ler Jane Austen em espanhol, o que é muito engraçado, porque você pega uma escritora, tipo, inglesa e traduz para o espanhol e eu, brasileira, lendo essa tradução. Eu conhecia Jane Austen antes só por causa do filme Razão e Sensibilidade, que é um dos filmes favoritos de minha mãe. Aquele com Kate Winslet. E aí eu comecei pelo Razão e Sensibilidade. E Razão e Sensibilidade eu gostei, mas não se tornou assim um dos meus favoritos, apesar de eu ter gostado muito. Depois eu peguei Orgulho e Preconceito. E aí quando eu li Orgulho e Preconceito, eu falei assim, gente, o que é isso? Assim, pra mim, todas as minhas noções de clássico foram atualizadas. Porque eu tinha a noção do clássico como um livro sério, como um livro que trata de temas profundos e difíceis. E aí eu fui ler Jane Austen e parece que você tá ouvindo uma pessoa jovem te contando uma história. Ela é muito jovem, ela é muito leve, ela é muito divertida, ela é muito irônica. E pra mim foi assombroso perceber que, sim, uma escritora clássica pode ter essa voz extremamente, como diz ela mesma, né, cintilante quase. Então, foi assim que eu comecei a ler Jane Austen. Vamos fazer uma breve sinopse do que é o Orgulho e Preconceito para quem ainda não leu. Orgulho e Preconceito é um livro maravilhoso. Com a sinopse já dando opinião, né? A história... a gente tem uma narradora, né, que conta a história da Elizabeth, né? Ela tem mais 4 irmãs. Eles não são uma família dos mais ricos, né? Eles estão ali... Eles são pobres, mas não são pobres, né? Não me parece. E vai falar um pouco sobre essas irmãs que estão... a mãe obcecada em fazer que elas se casem, né? Acaba se mudando um vizinho, um cara muito rico, que é o Sr. Bingley, e logo eles têm muitos bailes, muitas conversas, muitos jantares, e ele acaba se encantando pela Jane, a irmã mais velha, né, da Elizabeth, da família, e lá ela conhece também o Sr. Darcy, que é um cara que não gosta muito de pessoas, assim, é um cara um pouco... Melhor personagem. Ele é pouco afeito a conversas moles, né? Não é muito feito ali, enfim. E a gente vai, ao longo do livro, a gente vai vendo um pouco dessa sociedade onde o casamento era a principal, né? Era a principal obrigação, entre aspas, né? Só que a Elizabeth não quer muito, não. Ela quer escolher alguém que ela de fato vai gostar, né? Lu, está ok? A sinopse?
Caleb tá ficando muito bom nisso. É uma skill que você aprimora, né, Caleb? Não, mas é o próximo. Não, o próximo a gente deixa aí, porque ó, daqui 2 episódios sou eu, então tamo aí. Mas quem tá contando, né, Caleb? Quem tá contando, exatamente. Mas eu gostei muito do que você falou sobre ela, Duda, sobre ela ser jovem e ela é muito solar, né? E a história vai ser construída em torno dela ser deste jeito e ele ser muito mais soturno, né? É um encontro mesmo de opostos, assim. E eu lembro que quando eu li também mais nova, eu fiquei muito encucada com a questão da força da personagem. Porque eu fui uma adolescente que leu muito romance de cavalaria, assim, e para mim a força da mulher era, sei lá, a mulher se vestir de homem e liderar o exército da França, sabe? Tinha essa coisa meio Mulan, meio Mad Max, assim. E aí quando você lê Orgulho e Preconceito e outros romances assim, você começa a pensar que a força está em diversos personagens, né? Em diversas formas ali. Porque mesmo quando você ainda está num círculo doméstico e íntimo, você pode ser forte, inteligente, ter um olhar muito crítico sobre aquela sociedade. Então você não precisa necessariamente se parecer com um homem para se tornar forte, de fato, né? E eu lembro que eu fiquei muito encantada com isso e comecei a procurar outros clássicos que tivessem isso, essas personagens femininas muito fortes, assim. Eu enxergo muito isso também, Elizabeth. Assim, que ela é uma personagem muito forte, muito inteligente, muito racional, muito viva. É difícil alguém não gostar dela. Jane Austen até escreve em uma das cartas que ela escreve para a irmã Cassandra que para ela seria intolerável que existisse alguém no mundo que não gostasse de Elizabeth. Ela não saberia lidar com isso. Porque ela é realmente uma personagem encantadora, né? Ela é uma personagem que a gente olha assim e fala, eu queria ser um pouquinho mais que nem ela, né? E dentro de uma história que é um romance com um final feliz, né? Aquela coisa que a gente não espera encontrar. A gente não espera encontrar uma personagem feminina tão forte dentro de um romance que é normalmente classificado como livro para mulheres, né? Ou como o pessoal fica taxando ela de livro para mulherzinhas. Eu ia até te perguntar isso. Só uma curiosidade, Lu, antes de começar a gravação, não estava passando na TV a cabo O Senhor dos Anéis, o terceiro, né? E eu tava aqui meio vendo, assim, meio... E aí, e quando ela destrói o rei, né? O rei bruxo, né? A Elwyn. E aí é muito engraçado, né? Porque o cara fala, né, um homem pode me matar, e ela tá com uma armadura e ela tira, assim, né? Não sou homem, toma aqui e tal. Você falou, eu falei, pô, bem Mas ainda assim ela tá. Como falar isso? Ela tá meio que se igualando aos homens, né? Eu tinha muito essa ideia de que você precisa ser um dos caras, sabe? Quanto mais próximo você estiver ali, melhor. Quanto mais você se afasta de uma ideia de feminino, melhor. E na verdade, pô, que massa que é livro de mulherzinha, sabe? É isso, eu queria ser a Lizzie, eu queria ser ela. E eu acho que quebrou muito a minha imagem de modelo, sabe? O que é uma mulher forte, o que significa força. Então ele foi um livro que teve muita importância, assim, para mim, além de outras personagens femininas de clássicos também, né? Não, então, só para complementar o que vocês estavam falando, porque é isso, né? Todos os livros da Jane, quer dizer, eu não vou falar todos, porque eu não li todos ainda, né? Pretendo fazer isso um dia, mas os livros que eu li, assim, foram 3, tem uma questão muito dessa ironia, né, do narrador, e a Lizzie, tipo, ela tem isso nela, assim, ela incorpora essa ironia, então ela é essa personagem, né, que faz esses comentários mais ferinos, assim, em relação, né, te dá umas cutucadas no Mr. Darcy, e acho que é essa dinâmica, né, que torna, né, entre as conversas entre eles, os diálogos entre eles são incríveis, assim, então eu acho isso muito impressionante, como ela conseguiu, assim, tipo, né, reunir tudo isso que ela estava fazendo, né, para uma personagem só, assim, e fazer essa personagem incrível, porque é isso, porque poderia ser uma coisa, falar, nossa, né, não, né, porque pensando, né, na época que ela escreveu isso, pensando que ela se levantar contra um casamento por conveniência já era um negócio extremamente,
né, avançado. Então, assim, né, ela já tinha feito ela já tinha rompido com alguma coisa ali. Então, acho que ela consegue criar uma personagem muito crível a partir disso, assim, eu acho isso bem impressionante. O que eu acho incrível, assim, de Jane Austen é o quanto ela conseguiu atrair todos os públicos. Porque uma coisa que eu sempre vejo nos livros dela é que os livros dela são construídos em camadas. Então, assim, se você quiser ler o livro dela numa primeira camada, como uma história de amor, com aqueles eventos ali se desenrolando como se fosse uma novela, você vai ler, você vai amar, e você vai gostar, e você vai embarcar. E se você quiser ler o livro dela em camadas mais profundas, você também vai conseguir encontrar ali muita crítica social, muita reflexão sobre o papel da mulher, sobre a educação da mulher, sobre o lugar da mulher nessa sociedade. Então ela consegue trazer a inteligência dela para dentro do livro sem fazer com que o livro deixe de ser um livro de entretenimento. Sempre nas cartas dela com Cassandra, eu tô falando de Cassandra era a irmã dela e era também a melhor amiga dela. Então nas cartas que ela trocava com Cassandra, ela sempre falava assim que ela achava o romance importante, porque o romance era muito criticado na época como se fosse uma literatura menor, como se fosse uma literatura inferior. Também porque era predominantemente o que as mulheres liam. E ela queria dar essa importância ao romance. Então, ela pega o romance, ela transforma essa fórmula, que era a fórmula que encaixava no que se esperava de uma mulher escritora, porque tem isso também, ela estava confinada nesse papel de mulher escritora. Ela não podia escrever qualquer coisa. Então, ela pega esse lugar que é dado a ela, de escritora de romances, e ela coloca ali dentro crítica social extremamente inteligente, que se você tiver o cuidado de ler, você vai vendo como ela foi costurando e construindo bem a narrativa. Eu estava assistindo um dia desses uma palestra de Yale, que é sobre teoria literária, e aí tem um episódio que é sobre a frase inicial de Orgulho e Preconceito, né? Que é uma verdade universalmente conhecida que todo homem solteiro e posse de uma grande fortuna deve estar em busca de uma mulher. Essa frase, o professor dizia que é uma das frases mais bem construídas da história da literatura. Porque ali dentro você tem uma frase extremamente irônica que fala de como aquela comunidade pensa, de olha só, gente, temos aqui um homem de grande fortuna, então obviamente ele deve estar em busca de uma mulher. Então tem a ironia fina dela, mas ao mesmo tempo, esse é o romance dela. É isso mesmo que vai acontecer e é isso mesmo que está acontecendo. Então ela pega a ironia e transforma no mote do livro dela. E ela faz isso de uma maneira magistral. Para mim, assim, é sem dúvida uma das melhores escritoras de todos os tempos. Só antes do Caleb falar, que eu vi que ele... Não, então que eu falei que a ruptura é que eu tinha faltado a palavra. Ela subverte, né? Ela usa o esquema que ela tem que usar e subverte isso de tipo, a partir dessa ironia, dessas cutucadas que ela vai conseguindo colocar, né? Então ela consegue discutir isso mesmo, né? De uma forma que é isso que você falou, nessa primeira leitura, fala, é só um romance inocente, sabe? Não é, cara, é um troço, sabe? E pode ser também, né? Se você quiser ler como romance inocente, também é uma delícia de ler. Porque ela queria mesmo fazer um livro que fosse leve e divertido e gostoso e que atraísse todos os públicos e que vendesse também. Porque tinha isso, Jane Austen queria ser conhecida e vendida. Isso era importante para ela também. Mas eu acho super isso, que ela traz muita inteligência pro doméstico e ela constrói essa personagem que conduz a trama, né? Ela escolhe, ela impõe a sua voz, ela que conduz todos aqueles personagens. Ainda que esteja no papel social que é esperado dela, numa família tradicional, ela tem o poder das escolhas, né? O que é muito legal, assim. Não, eu ia falar que, além de escolher, né, é uma personagem que entende como o mundo funciona, né? Se a gente pensar até nas irmãs, né? A Jane totalmente que não vê maldade, né? A Lydia, enfim,
um caráter um pouco mais. É meio engraçado como a Elizabeth, não que ela não só sabe se portar, mas ela lê o mundo de uma forma muito impressionante, né? Tô pensando aqui no diálogo dela com a Lady Catherine. Uhum. Que, assim, é um negócio que, assim, eu tava lendo e eu fiquei... Acho que foi a parte que eu li que eu falei, caralho, olha que demais, assim, porque ela... É esperado uma certa coisa, e eu acho engraçado quando a Lady Catherine, que é um personagem mais rico, mais importante, né? Tipo, pensando em poder dentro do livro, que é tia do Darcy, né? Do senhor Darcy, que já tinha uma filhada que ia se casar com ele, era um casamento que já estava planejado há muito tempo, e eu acho muito curioso como ela tem essa noção do todo, né? E eu acho isso tão gostoso de você ver dentro do livro, porque eu acho que aumenta demais, né? Assim, o livro cresce, a Elizabeth ela consegue extrapolar, assim, né? Vocês só estão falando aqui, eu só estou pensando em, putz, é impressionante, assim. Eu acho que, apesar de todas as críticas que Orgulho e Preconceito recebe, de ser um precursor de comédia romântica, e eu acho que a popularidade dele também faz com que as pessoas critiquem muito esse aspecto superficial do livro, eu acho que, no fundo, Orgulho e Preconceito é um livro sobre gênero e é um livro sobre classe. Porque a gente encontra o tempo inteiro no livro uma discussão de como acontece a educação da mulher. Até na conversa que ela tem com Lady Catherine, que você trouxe agora, existe muito isso de como assim vocês foram educadas em casa? Como assim vocês não sabem desenhar? Porque existia esse conjunto de exigências do que uma mulher prendada tinha que fazer, e ela tinha que desenhar, ela tinha que tocar piano, ela tinha que cantar, ela tinha que bordar, ela tinha que costurar, ela tinha que ter um conjunto de habilidades que muitas vezes ela tinha que ir para uma escola para adquirir. Ela tinha que ter uma educação formal que era para você uma dona de casa, né, no fim das contas. E Elizabeth, quando conversa com Lady Catherine, ela mostra isso. O quanto na família dela elas foram criadas de uma maneira muito mais independente. Quem queria estudar, estudava, e quem não queria estudar, não estudava. E isso para Lady Catherine era um completo absurdo. Então tem essa discussão da educação feminina, de como essa educação feminina se dava e qual era o papel da mulher na sociedade. E toda essa discussão que acontece com Charlotte de você tá ficando mais velha, ela já tem 27 anos, e aí como é que você vai sobreviver? Você vai ficar dependendo dos seus pais? Você precisa do casamento. O casamento é colocado também como uma possibilidade de sobrevivência nessa sociedade. E a gente vai descobrindo aos poucos como é que a mulher se movimenta ou não nesses espaços. E tem uma clara discussão também de classe, porque o tempo todo a gente está vendo ali que Jane Austen está preocupada em mostrar pra gente como é que a classe burguesa, vamos dizer assim, era vista naquele período. Então você era advogado, você era comerciante, você era visto como de uma classe inferior, por mais dinheiro que você tivesse. Então os Bingley, por exemplo, o dinheiro deles vem do comércio, mas eles estão procurando uma propriedade para comprar, porque enquanto eles não têm aquela propriedade e não se firmam, eles não podem integrar a aristocracia e ainda são vistos como uma classe que a gente tem que olhar de um jeito diferente. Lady Catherine já é aquela classe aristocrática. E a gente vê a dificuldade de movimentação de uma classe para outra, a estagnação muito grande, mas a gente também vê, porque Jane Austen é desse período das revoluções, que as revoluções já estão trazendo essa discussão de, peraí, essa classe de comerciantes está vindo com dinheiro e está exigindo a entrada nessa sociedade. Como é que isso está sendo recebido? Tá vindo forte, na verdade, né? A mudança vai vir a cavalo e com umas guilhotinas aí, né? O livro, quando ela publica, é 1811, 1812, então já tinha acontecido a Revolução. Napoleão, né? Napoleão já tava fazendo terror aí. Já tinha acontecido a Revolução Francesa e tal. Agora eu queria falar do porquê que Orgulho e Preconceito é importante pra mim, tipo, pessoalmente, assim, sem ser pelo... Porque o livro é maravilhoso. Sem ser porque o livro é maravilhoso, tá? Apesar de que também, tá? Então, eu queria falar, assim, por que Orgulho e Preconceito se tornou um livro muito importante pra mim, pessoalmente. Uma vez eu conversei com o Caleb e eu falei, assim, que os livros, eles se tornam meus livros do coração
quando eu tô lendo o livro, eu me sinto em casa. Eu tô lendo aquele livro e eu penso assim, ai, agora eu cheguei em casa, sabe? Esse escritor pensa como eu penso, sente como eu sinto, e parece que a voz dele é uma voz que tá falando pra mim, e talvez eu mesma escrevesse aquele livro se eu soubesse escrever daquele jeito, de tanto que aquilo ali me acolhe. Tem livros que eu amo, assim, como, por exemplo, Ana Karenina. Eu amo Ana Karenina, acho um livro maravilhoso, mas é um livro que não faz eu me sentir em casa. É uma leitura que eu faço, assim, mais afastada. E tem alguns escritores que me dão essa sensação, assim, de, ai, meu Deus, tá tudo bem no mundo, sabe? Tem alguém aqui que eu posso fazer um clubinho. E aí você quer ser amigo daquele escritor. E se ele não quiser ser seu amigo, você vai ficar muito frustrado. Eu sempre penso nisso. Meu Deus, se Jane Austen me achasse chata, burra, o que ia ser de mim? Eu acho que eu ia ficar muito arrasada. E aí, Orgulho e Preconceito tem isso pra mim, assim, de ler e me sentir completamente acolhida. Mas também teve um momento da leitura. Eu sempre fui uma pessoa romântica. É até difícil de acreditar, assim, quem me conhece, porque eu sou bem séria, bem fechada, mas eu sou muito romântica. E eu tinha... Duda sincera. É verdade. Mas é verdade esse traço romântico, e é um traço romântico que eu trago de muitas leituras que eu fiz, assim, até da absorção das histórias da Disney, desses contos de fada, dessas grandes histórias de amor. E eu tinha uma concepção de que você conhecia alguém, você se apaixonava, e você tinha um romance maravilhoso, incrível com aquela pessoa. Era essa a minha concepção de amor. E eu achava que esse era o amor verdadeiro. Era o amor que vinha, você batia o olho com uma pessoa, você conhecia a pessoa, você, de alguma forma, você sentia que aquela pessoa era importante pra você. Uma coisa bem inocente, assim. E o primeiro namorado que eu tive foi desse jeito. Foi uma paixão muito louca, avassaladora. Eu nunca tinha conhecido alguém como ele. Ele fazia eu me sentir completamente especial. Só que foi também um relacionamento muito abusivo. E justamente no período que eu fui para o intercâmbio, foi o período que eu terminei o namoro, porque eu estava me sentindo muito sufocada dentro do relacionamento. Ele era muito ciumento, ele questionava o que eu vestia, a maquiagem que eu usava, com quem eu me relacionava, sempre com aquela coisa de estou te protegendo, mas na verdade era um relacionamento muito abusivo. E aí quando eu encontrei Jane Austen, quando eu li Orgulho e Preconceito, quando eu li Razão e Sensibilidade, eu descobri outra forma de enxergar o amor. Porque o romance em Jane Austen não é aquele romance daquela paixão violenta, que você é absorvido por aquilo e você não pensa em mais nada. Não, ele é um romance que ele vai sendo cozido ali aos pouquinhos. E ela mostra o tempo todo nos livros a importância de você não se deixar levar pelas primeiras impressões. Então todas as personagens dela que se deixam levar por paixões acabam lá na frente se dando mal. Porque ela tenta mostrar como você pode se equivocar na primeira impressão que você tem da pessoa e como um amor verdadeiro e um casamento bem construído e fundamentado e lastreado é baseado em um conhecimento mais profundo daquela pessoa. E Orgulho e Preconceito é isso. Orgulho e Preconceito é um livro em que Elizabeth e Darcy eles vão se conhecendo durante o livro inteiro e vão descobrindo um ao outro o caráter de cada um, como um pensa, como o outro funciona. E quando chega no final do livro, eles já absorveram todas as qualidades e todos os defeitos um do outro. E ali você sabe que eles vão poder ter um amor verdadeiro. Isso, para mim, foi muito revolucionário. Assim, o que é ridículo, porque é um livro do século XIX. Então, assim, eu encontrei a minha concepção de amor em um livro do século XIX. Porque, pelo menos para mim, para minha experiência, parece que a gente está muito mais ligado nessa coisa do crepúsculo, né? Que você vai conhecer um homem que vai mudar sua vida e você vai sair galopando com ele pela madrugada, do que essa noção de um amor que é construído racionalmente, com calma, com paciência, com carinho, com cuidado. Então, isso foi muito importante para mim nessa transição de entender que o relacionamento que eu vivi também contribuiu para que se tornasse abusivo, porque eu não sabia com quem eu estava me relacionando. E não é porque você está apaixonado que aquela pessoa é uma pessoa boa e é uma pessoa certa para você.
E os dois personagens são imperfeitos, né? Eles vão ter que se modificar e meio que se reconstruir para ser digno ali daquela história que eles vão construir. Isso é bem interessante mesmo. A Lizzie, apesar de maravilhosa, ela não é nem a melhor das irmãs. Pelo menos no sentido de pureza, né? De bondade. Então, isso é bem legal mesmo, os dois serem imperfeitos mesmo, né? E o amor surgir a partir do reconhecimento dessas imperfeições. É. E o quanto eles aprendem um com o outro, né? E se transformam um com o outro também. Caleb já sabe, mas eu gosto muito de astrologia. E eu tenho estudado muito a astrologia védica, que é a astrologia que é oriunda da Índia. E lá eles dizem que o casamento são duas pessoas que se juntam para que uma consiga ajudar o outro a crescer. Então a perspectiva de casamento é quando você encontra alguém que traz à tona o melhor de você e você consegue fazer o mesmo pela pessoa e vocês vão crescer juntos. E também a concepção deles, né? Chegar mais próximo do divino, de Deus, através dessa união. Essa é a concepção de casamento. É completamente diferente da noção que a gente tem hoje no Ocidente, que é: me apaixonei, vou me casar, quando eu me desapaixonar, eu vou me divorciar. Quantas vezes eu já escutei amigas minhas dizendo: o relacionamento esfriou, não dá mais. E aí você termina, porque a gente lastreia nossas relações em paixão, né? Mas você acha que é um bom começo para Jane Austen, ou você recomendaria começar? Para quem nunca leu Jane Austen, e vamos parar com esse preconceito aí, vamos começar a ler Jane Austen. Esse seria o livro que você recomendaria para começar a ler, ou você acha que esse é o melhor, então guarda o melhor para o final? O que você acha? Geralmente, quando as pessoas me perguntam assim, por onde começar a Jane Austen, eu recomendo Persuasão. Porque, além de eu achar Persuasão lindíssimo, ele é um livro bem menor do que Orgulho e Preconceito. Então, eu acho assim, se a pessoa não tem certeza se ela vai gostar ou não e não quer fazer esse investimento de tempo, eu acho que Persuasão é um livro que você consegue ler assim com muita tranquilidade e que já apresenta todos os componentes que você vai encontrar em Jane Austen. A maioria das pessoas faz uma coisa que eu acho que é a pior coisa, que é ler Razão e Sensibilidade e depois ler Orgulho e Preconceito, que inclusive foi o que eu fiz também, mas é uma péssima escolha, porque Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito tem muitos elementos parecidos. Tem muita coisa ali, meio que... Acho que foram livros que ela escreveu, assim, um seguido do outro, e ainda um tem muitos elementos do outro. Então, quando você lê seguido, fica parecendo que você está lendo uma versão diferente da mesma história. As pessoas falam assim, mas todo livro dela é a mesma coisa? Então, idealmente, eu acho que a pessoa deveria espaçar o Razão e Sensibilidade e o Orgulho e Preconceito para não ter essa sensação. Os outros são todos muito diferentes. A Abadia de Northanger é um livro muito divertido e muito engraçado, que é aquele livro de formação. Foi um livro que ela escreveu sobre escrever. Então, é ela brincando com o fato de ela ser escritora. É muito divertido, mas eu acho que é legal guardar para o final, porque é quando você já se apaixonou por Jane Austen, e aí você consegue ver essa face dela mais jovem, muito mais jovem. E aí o Emma é polêmico, porque muita gente odeia a Emma, a personagem Emma. E aí eu falo assim, assista as Patricinhas de Beverly Hills. Se você gostar das Patricinhas de Beverly Hills, você vai gostar de Emma, porque é uma adaptação, pra mim, uma das melhores adaptações de Emma é as Patricinhas de Beverly Hills. E aí Mansfield Park é um que eu não sou tão fã de Mansfield Park. Me dói dizer isso, mas eu não sou tão fã. Então eu deixaria mais pro final. Eu fiz o mesmo caminho que você, Duda. Eu li Foi uma época que eu achava que para fazer o mestrado, né, que enfim, eu falo bastante nisso no meu episódio, mas eu achava que eu tinha que ter uma proficiência de inglês, né, porque tem uma prova de inglês, eu achava que era uma proficiência, e eu falei, eu tenho que ler fluentemente em inglês. E aí eu li o Razão e Sensibilidade e o Orgulho e Preconceito. E realmente é muito parecido, mas eu gosto mais do Orgulho e Preconceito e tal. E o Persuasão eu li anos depois e realmente, né, é um amor mais maduro, né? Então tem esses elementos mesmo que você falou, né?
E é essa coisa do tipo, eles se encontram, né? Só um rápido, mas um rápido não. Eles se encontram, se apaixonam, mas esse amor não é concretizado, esse casamento não é concretizado. E aí, anos depois, eles se encontram, né? Então tem também um amargor ali do que poderia ter sido e não foi. E de amadurecimento mesmo das personagens, né? Ela já é considerada velha para casar, então tem realmente todos os temas que tem no Orgulho e Preconceito, né? É bem curioso. Persuasão é um livro muito interessante, porque ela foi o último que ela escreveu, né? Ela acabou morrendo muito jovem, ela morreu com 40 e poucos anos. A gente fica imaginando tudo que ela poderia ter escrito, né? Porque, imagine, 40 e poucos anos. E aí Persuasão foi um dos últimos que ela escreveu. E aí você já sente que não é um livro mais leve, como Orgulho e Preconceito é. Não é um livro tão jovem. Já é um livro mais maduro mesmo, com uma personagem mais madura, mas é também o livro mais romântico, assim, dela. De todos, é o mais romântico, porque é uma história de amor, assim, que é indestrutível, praticamente. Então é isso. Eu amo Persuasão, amo. Uma coisa que eu gosto muito em Orgulho e Preconceito também é a diversidade de personagens femininas, que é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de achar. Assim, esse olhar da mulher para contar a história e colocar a mulher no centro da história também faz com que diversas mulheres sejam apresentadas. Então, a gente tem essa Mary, por exemplo, é uma personagem muito curiosa. A primeira vez que eu li Orgulho e Preconceito, eu não entendia Mary. Eu achava Mary, assim, a irmã chata. Aí depois eu fui entender que Mary, na verdade, é uma representação dos manuais de conduta da época, de como uma mulher deveria se comportar. Então, tudo que Mary fala são frases que constam em manuais de conduta da época. Então, assim, até nisso Jane Austen joga. Tipo, tudo bem, vocês querem uma mulher que se comporta exatamente como os manuais de conduta? Toma aqui Mary. E é a personagem... uma das personagens femininas mais insuportável do livro, porque ela acaba se tornando uma pessoa pedante, né? E eu gosto muito também da personagem de Charlotte. Eu acho que ela é uma personagem assim, que faz um contraponto com Elizabeth, né? A noção de Elizabeth de que ela pode ser livre e ela pode escolher por amor e de que ela pode traçar o próprio caminho. E ela tem essa amiga, que é a Charlotte, que enxerga o casamento como uma possibilidade de sobrevivência mesmo. E que tem uma fala dela que é absolutamente chocante no livro, que é quando ela fala que para ela não faz a menor diferença se ela vai conhecer bem ou não o futuro marido dela. Porque as chances dela ser feliz, para ela, é 50-50. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Então é melhor ela nem saber. Porque ela vai ter que casar mesmo de qualquer forma. E é muito chocante quando a gente pensa numa perspectiva contemporânea que uma pessoa tivesse que se conformar com algo assim. Inclusive, na introdução desse Orgulho e Preconceito da edição da Penguin, tem uma introdução de Tony Tanner que eu achei muito interessante, que ele fala de como Jane Austen brinca com os papéis sociais. Então, tem dois tipos de personagens de Orgulho e Preconceito. Tem os personagens que vestem totalmente os papéis sociais, e você não consegue nem enxergar a pessoa fora daquele papel. Então, por exemplo, a senhora Bennet é uma mãe. E não tem mais nada ali dela de personalidade própria. Ela é uma mãe e ponto. O Sr. Collins, ele se tornou uma caricatura, né? De tanto que ele vestiu aquele papel social dele. Lady Catherine também. E aí tem esses outros personagens que parecem que conseguem enxergar os papéis, como Elizabeth, como Darcy, e questionar criticamente o lugar que eles ocupam, e também por isso conseguir essa mobilidade, né, de dizer assim, peraí, eu não sou esse papel que eu ocupo, como Charlotte faz, eu quero um outro tipo de vida para mim, eu quero mais liberdade, eu quero mais independência, eu quero ser dona do meu destino. E aí tem aquela cena super bonita que mostra o caráter de Elizabeth, quando ela pega e sai de casa no meio da lama e anda 3 milhas para ir encontrar a irmã dela que tá doente. E chega lá com a barra do vestido toda suja de lama, chocando todo mundo. Porque como é que uma mulher se desloca nesse mundo sem um cavalo, sem supervisão, sem uma carruagem, andando? Então, assim, até o ato de andar em Orgulho e Preconceito, e Elizabeth adora andar,
é uma expressão de liberdade, de independência, e dizer assim, olha, eu não vou me limitar ao espaço que eu tô confinada. Eu vou com minhas próprias pernas andar para onde eu tiver vontade, porque eu sou livre para isso. E ela é essa personagem que você se inspira nela, quase assim, de dizer, não, gente, eu também quero isso para mim. Eu também não preciso, sabe, estar confinada aos meus papéis sociais, porque apesar de ser um livro do século XIX, de falar de uma realidade completamente diferente, a gente consegue trazer isso para a nossa vida, né? O quanto a gente está preso pelas expectativas sociais. Essa cena do vestido com barro é muito marcante, né? Assim, porque ela chega e todo mundo fica, não, mas como assim? Você veio andando, né? Tipo, fica muito... E tem uma... Eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro que chama As Sombras de Longbourn, que é um livro que conta a história de Orgulho e Preconceito pela perspectiva dos empregados da casa. E aí tem uma cena que a empregada tem que lavar o tal do vestido, que ela sujou de lama. E isso também, agora quando eu releio Orgulho e Preconceito, eu penso nisso. Eu penso também que, assim, a gente tá lendo um livro, você falou assim, Caleb, no início, que eles são meio pobres. Na verdade, eles não são meio pobres, eles são de classe alta. Porque o pai das meninas tem uma renda anual de 2.000 libras. Então, não é pouco. Ele é um aristocrata, ele é um cavalheiro. Quando ela fala assim, eu sou filha de um cavalheiro, ele é um cavalheiro. Assim, 2.000 libras por ano é pouco para sustentar a família inteira. Mas não é pouco, tanto que o Sr. Bingley ganha 5.000 por ano. Então, eles têm um mordomo, eles têm uma cozinheira, eles têm 2 empregadas. Então, assim, ainda assim, o que a gente está vendo em Orgulho e Preconceito é uma visão de classe. E aí, nesse livro que a gente vê a perspectiva dos empregados da casa, a gente também enxerga o que Orgulho e Preconceito deixou de mostrar, que é esse outro lado dessas pessoas que estão servindo essa classe aristocrática, que por mais que esteja se flexibilizando, ainda esconde muita gente por baixo, né? Você gosta das adaptações de Orgulho e Preconceito, já que você gosta muito do livro? Uma coisa legal de começar a ler Jane Austen é que quando você começa a ler Jane Austen, você descobre tudo que foi feito sobre Jane Austen, né? Então, assim, aí eu fui ler a biografia, aí eu fui ver as séries da BBC. Eu assisti a série da BBC e eu gosto muito, e eu sei que é a favorita da grande maioria das pessoas. Mas opinião polêmica, um monte de gente vai querer me matar, eu prefiro o filme. Só porque eu acho... mas isso é muito sério, assim, os fãs verdadeiros de Jane Austen detestam o filme. Porque o filme, ele toma várias liberdades com os costumes da época. Então, o que Keira Knightley faz com Elizabeth não seria aceitável para a época, assim, ela é muito mais impertinente e espervitada do que seria aceita. Então, ela olha o tempo todo nos olhos dos homens. Isso era uma coisa que não era possível na época. E na série, não. Na série você já vê isso mais bem retratado. Existe o cuidado da mulher de não olhar diretamente nos olhos do homem. Existe uma moderação no tom de voz. O filme, ele realmente não é fiel ao livro como a série da BBC. A série da BBC também é mais longa, né? São 4 episódios de quase 1 hora cada. Agora, por que eu gosto mais do filme? Eu gosto mais do filme porque eu acho o filme lindíssimo. Assim, as cenas do filme são muito bonitas, os bailes, eles fazem muita cena ao pôr do sol ou ao amanhecer. Aparece ela andando, assim, pela paisagem da Inglaterra, do interior da Inglaterra. A trilha sonora é muito maravilhosa. Então, assim, quando eu assisto o filme, parece que eu entrei num mundo de beleza, que é uma coisa que eu não sinto assistindo a série da BBC. Então, para mim, a série é ótima se você quiser uma adaptação bem fiel do livro. Mas, para mim, o filme... E outra coisa, o filme tem a cena de Darcy pedindo ela em casamento, que é maravilhosa. Gente, aquela cena é muito maravilhosa. Na chuva. Na chuva, e aquele homem, assim, não conseguindo controlar muito bem o desejo dele, ao mesmo tempo tendo que falar. Então... é incrível, e não tem na série da BBC, então tem isso. E aí todas as outras adaptações dos livros dela para a BBC são ótimas também. Razão e Sensibilidade, maravilhosa. Emma é uma das minhas favoritas.
E aí tem o Razão e Sensibilidade, o filme também, que eu comentei, que ganhou, se eu não me engano, o Oscar de melhor roteiro adaptado para Emma Thompson. Só que ele tem um problema, né? Que, assim, ficou todo mundo velho para os papéis. O filme demorou tanto de sair que ficou todo mundo velho. Porque, assim, Elizabeth tem 20 anos, Jane tem 22. E aí pegaram atrizes de 30 anos. Então ficou uma coisa meio estranha nesse aspecto. Mas eu também gosto. Duda, a gente queria agradecer muito a sua presença. Foi sensacional. A gente adorou, enfim, e a reflexão do livro, né, aquela coisa, né, a gente já gostava desse livro e acho que ele ganhou mais pontos ainda, então muito obrigada, espero que você apareça aqui por mais vezes também, então sigam a Duda, né, qual é a sua arroba, Duda, por favor? Arroba do Instagram? Pode ser. Eduarda Sampaio _. Gente, eu uso tanto o Instagram que eu nem tenho certeza, mas o Maquiada na Livraria é mais fácil de achar. Sim. Eu também queria agradecer muito pelo convite. Fiquei muito feliz de vocês terem me convidado. E fiquei muito feliz de Orgulho e Preconceito já não ter sido escolhido, porque eu gosto tanto do livro que alguém já escolheu esse livro. Eu tenho certeza que escolheu esse livro como favorito. E eu vou ter que ficar com a minha segunda e minha terceira opção, porque não é possível. E aí eu fui a primeira e falei assim, não acredito! Queria muito agradecer também pelo convite e por ter tido a oportunidade de conversar sobre esse livro que eu amo com vocês. Obrigado mesmo. Só para reforçar, nós estamos em quase todas as redes sociais, como o nome do livro podcast. Temos e-mail também, que é o nome do livro podcast, @gmail.com. No YouTube também. Mais alguma coisa, Luca? Eu tô esquecendo? Acho que é isso, né? Preciso só falar dos adivinhadores do último programa. A Ju não facilitou, ela escolheu um livro muito difícil. A gente achou que ia facilitar, né? Vou ver se o da Duda a gente... Eu acho que só menos pessoas acertaram no do Humberto, que foi o Velho Mar. Que foi uma pessoa só que acertou, que foi a Leninha. Só queria me defender aqui em relação a isso. O da Juma, 5 pessoas acertaram, foi um pouco melhor, então parabéns aí para quem acertou. E agora a gente está com um empate quádruplo aqui na primeira posição. A gente continua a Juliana, do perfil _JulianaB, com 3 acertos. A Leninha, com 3 acertos. Euslene Souza, né? A Ju Marins Juliana também. E agora a gente tem uma nova pessoa, que é o João Lúcio X, que acertou o amante, inclusive. Acertou pela cena da lavagem da casa. Maravilhosa. Eu acho que Orgulho e Preconceito a galera vai acertar fácil. Não sei. Mas tem umas partes que a Duda fala que talvez fala, é um livro sobre classe e gênero. Toma Angela Davis. Esses muito fáceis, que eu acho que todo mundo já leu, eu dou uma dificultada, né? Porque tem que merecer. Aqui a vitória é bem fácil. E acho que esse preço de gênero aí, classe social, vai ser legal. Sim, mas... Então, parabéns às pessoas que acertaram. Valeu. E para quem não acertou, tem outras chances aí, então vamos lá. Se esforcem mais aí. Tem outras batalhas aí para vocês. Mas é isso, Duda. Muito obrigada. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.